A planificação do processo de ensino-aprendizagem. Métodos e técnicas na aprendizagem. Existem diversas formas de organizar as situações de aprender. Dependendo da criatividade do professor, dos objetivos a alcançar, dos conteúdos e das características do aluno, podemos desconstruir a ideia tradicional de que o aluno aprende sentado a escutar as ideias do professor. O método de ensino ou didático é o conjunto de procedimentos e formas que o professor usa para levar o aluno a elaborar conhecimentos, adquirir experiências ou habilidades e a incorporar atitudes e ideias durante a sua aprendizagem. As técnicas de ensino são recursos auxiliares e a maneira de utilizá-los para a efetivação da aprendizagem do aluno. É um recurso didático de que o professor se serve para efetivar o momento ou parte do método na realização da aprendizagem. A técnica representa a maneira de efetivar um propósito bem definido do ensino. As técnicas de ensino referem-se mais diretamente às formas de apresentação da matéria, ou melhor, de apresentação de estímulos aos quais os alunos devem reagir para processarem a aprendizagem. As técnicas de ensino são, pois, formas de orientação imediata da aprendizagem. Diferença entre método e técnica de ensino. O método é mais amplo que a técnica. A técnica é mais ligada às formas, estratégias e táticas de apresentação imediata da matéria. O método de ensino é o conjunto de momentos e técnicas logicamente coordenados, tendo em vista dirigir a aprendizagem do educando para determinados objetivos. O método indica o modo de agir para alcançar um objetivo. O método de ensino deve conduzir o aluno à autoeducação, à autonomia, à emancipação em relação ao professor. Isto é, deve levá-lo a andar com as suas próprias pernas, usando a sua própria cabeça. Deve ir ao estudo dirigido, passar pelo estudo supervisionado até chegar ao estudo livre. O método de ensino concretiza-se através das técnicas de ensino. Todo o método ou técnica deve efetivar-se através da atividade do aluno, fazendo com que este, de modo geral, seja agente da sua própria aprendizagem e não um mero receptor de dados e normas elaborados pelo professor. Um método de ensino para alcançar os seus objetivos precisa de uma série de técnicas. Pode-se assim dizer que um método se efetiva através das técnicas. Assim, todo método ou técnica de ensino, de modo geral, deve conduzir o educando a observar, experimentar, analisar, criticar, pesquisar, julgar, a concluir, a correlacionar, a diferenciar, a sintetizar, a refletir, enfim, deve conduzir a atividade do aluno para a aprendizagem. Classificação dos métodos de ensino-aprendizagem. A literatura pedagógica apresenta uma variada diversidade de tipos de métodos de ensino. Nesse sentido, vale neste caso considerar a classificação dos métodos de ensino quanto à relação professor-aluno e quanto à organização do conteúdo. Quanto à relação professor-aluno, expositivo e explicativo, exposição verbal, ilustração e demonstração, trabalho independente, interrogação, inquérito e resumo, elaboração conjunta, trabalho em grupo, debate, plenária, discussão, grupo de peritos, mesa redonda, cadeia de falar,
trabalho aos pares, círculo duplo, tomar uma posição, parque de estacionamento, aquário, pensar, partilhar, apresentar, etc. Quanto à organização do conteúdo, método indutivo, método dedutivo. Com este leque de métodos e técnicas de ensino-aprendizagem, o trabalho metodológico do professor deve ser o de aproveitar-se das potencialidades didáticas de cada um destes métodos de ensino, tendo em conta as suas características. Mas, igualmente, uma maior riqueza pedagógica na atividade do professor se consegue quando este faz, na medida do possível, uma combinação dos métodos e técnicas de ensino-aprendizagem. Métodos quanto à organização dos conteúdos. Método indutivo. Este método consiste em orientar a aprendizagem partindo dos casos particulares da experiência sensorial para chegar a conclusões gerais. De acordo com os princípios da indução, a aprendizagem começa com a observação do mundo real como forma de ter bases seguras sobre as quais o conhecimento pode ser construído. Este método é mais usado nas ciências naturais ou experimentais, pois garante a observação de fatos e fenômenos. Método dedutivo. O método dedutivo transforma enunciados complexos em particulares, isto é, a partir de proposições gerais, chegar a particulares. Este método é mais usado nas ciências formais, aquelas que se preocupam com os sistemas formais, como a lógica e ideias teóricas, que levam a outras ideias teóricas através do processo de pensamento. No ensino primário, os dois métodos são usados em simultâneo como forma de associar as sensações visuais, observação, e os processos de desenvolvimento do pensamento, uma vez que a maior parte dos alunos deste subsistema ainda não desenvolveu suficientemente a capacidade de navegar no mundo das ideias. Exemplo, na primeira classe, a operação 2 mais 2 igual a 4 parte de certos objetos conhecidos e reais. Pela indução, a criança conclui independentemente de variarem os objetos. Se a quantidade for a mesma, o resultado também será o mesmo. Da mesma forma, a partir do número 4, pode chegar às suas parcelas. Métodos quanto à relação professor-aluno. Método expositivo-explicativo. Neste método, os conhecimentos, as habilidades e as tarefas são apresentadas, explicadas ou demonstradas pelo professor. A atividade dos alunos é receptiva, embora não necessariamente passiva. É um método bastante usado nas nossas escolas, apesar das críticas que lhe são feitas, principalmente por não levar em conta o princípio da atividade do aluno. Entretanto, se for superada esta limitação, é um importante meio de obter conhecimentos. A exposição lógica da matéria é um procedimento necessário, desde que o professor consiga mobilizar a atividade interna do aluno de concentrar-se e de pensar e a combine com outros procedimentos, como o trabalho independente, a conversa e o trabalho em grupo. No método expositivo, é notória a ação dominante e preponderante do professor em detrimento dos alunos. E se este procedimento for mal aplicado, incorre em grande perigo, visto que potencialidades cognitivas e afetivas dos alunos ficam até certo ponto atrofiadas, pois este aluno limita-se a ser mero espectador do centro do processo de ensino-aprendizagem, o professor, que negligencia o contributo dos alunos para a operacionalização da aula. Entretanto, a grande potencialidade deste método reside no fato de ser um mecanismo mais recomendado para a introdução de um conteúdo novo,
principalmente quando se trata de um assunto desconhecido pelos alunos. Para a aplicação do método expositivo explicativo, usam-se as seguintes técnicas. Exposição verbal. Consiste em explicar de modo sistematizado, por meio da voz ou da escrita, um assunto que seja desconhecido ou quando as ideias que os alunos trazem sobre o mesmo são insuficientes ou menos precisas. Demonstração. Representação de fenômenos que ocorrem na realidade. Ela é efetivada através de explicações no estudo do meio, excursão, ou por meio de uma experiência simples, projeção de slides ou outras tecnologias. Ilustração. Forma de representação gráfica de fatos ou fenômenos da realidade por meio de gráficos, mapas, esquemas, gravuras, etc., a partir dos quais o professor enriquece a explicação da matéria. Exemplificação. Ocorre quando o professor faz uma leitura em voz alta, quando escreve ou diz uma palavra para que os alunos observem e depois repitam. Quer dizer, usando o exemplo, o aluno pode captar a essência do que se pretende que ele aprenda. Método de trabalho independente. O trabalho independente, como método de ensino, consiste em tarefas dirigidas e orientadas pelo professor para que os alunos as resolvam de modo relativamente independente e criador. Este método pressupõe determinados conhecimentos, a compreensão da tarefa e do seu objetivo, de modo que o aluno possa aplicar os conhecimentos e habilidades sem orientação direta do professor. O aspecto mais importante do método de trabalho independente é a atividade mental do aluno. Ao contrário do método expositivo, no método de trabalho independente é notória a ação preponderante e dominante do aluno, individualmente ou em grupo. Aqui, o professor funciona como facilitador, como moderador, orientador da aprendizagem, fundamentalmente para que os alunos não se dispersem ou se percam daquilo que são os objetivos preconizados para o conteúdo que estiver a ser ministrado. Em termos práticos, para a aplicação do método de trabalho independente, são utilizadas as seguintes técnicas. Interrogação. Esta técnica consiste em criar explicações que justifiquem por que determinados fatos apresentados no texto são verdadeiros ou falsos. O aluno deve concentrar-se em perguntas do tipo "por quê?", em vez de "o quê?". Inquérito. É uma técnica de estudo que permite a recolha de informação diretamente de um interveniente na investigação através de um conjunto de questões organizadas seguindo uma determinada ordem. Estas podem ser apresentadas ao respondente de forma escrita ou oral. Resumo. É uma exposição abreviada de um acontecimento, obra literária ou artística. Um resumo consiste em fazer a síntese ou sumário de um determinado assunto, destacando as informações essenciais do conteúdo. Método de elaboração conjunta. A elaboração conjunta é uma interação ativa entre o professor, aluno e o aluno-aluno, visando a aquisição de conhecimentos, habilidades, atitudes e convicções, bem como a fixação e consolidação de conhecimentos e convicções já adquiridos. Este método preconiza a reciprocidade de atividades entre o professor e o aluno. O nível de participação e contribuição de ambos é, em certa medida, equilibrado. É por esse fato que, na base deste método, está-se diante do que se designa de ensino participativo.
O método de elaboração conjunta pressupõe um conjunto de condições prévias, nomeadamente a incorporação pelos alunos dos objetivos a atingir e o domínio do conhecimento básicos que, mesmo não estando sistematizados, são um ponto de partida para o trabalho de elaboração conjunta. O caráter didático-pedagógico da elaboração conjunta está no fato de que tem como referência um tema de estudo determinado, pressupondo-se que os alunos estejam aptos para conversar sobre ele. As potencialidades do método de elaboração conjunta são várias, uma vez que a conversa tem um grande valor didático, pois desenvolve nos alunos as habilidades de expressar opiniões fundamentais, verbalizar as suas próprias experiências, discutir, argumentar e refutar as opiniões dos outros, aprender a escutar, contar fatos, interpretar, etc., para além de proporcionar a aquisição de novos conhecimentos. Embora seja um método vantajoso, é importante chamar a atenção aos seguintes aspectos. O aluno deve estar familiarizado com o tema a ser tratado, pois, de contrário, corre o risco de o aluno não colaborar na aula. Leva muito tempo e o professor pode ser desviado do tema por alunos superativos. Para a aplicação do método de elaboração conjunta, usam-se várias técnicas do ensino participativo, sendo que uma delas é o trabalho em grupo. O trabalho em grupo, como todas as técnicas de ensino-aprendizagem, tem sempre um caráter transitório, ou seja, deve ser aplicado em conjugação com outras técnicas como debate, plenária, discussão, grupo de peritos, mesa redonda, cadeia de falar, trabalho aos pares, círculo duplo, tomar uma posição, parque de estacionamento, aquário, entre outras.